Bom dia, turma! Hoje nós vamos aprender sobre blocos e volumes. No dia a dia, surgem diversas situações que exigem o conhecimento de volume. Por exemplo, uma dona de casa, quando vai ao mercado, ela compara o volume e o preço de diferentes produtos, com diferentes tamanhos, para descobrir qual é o mais barato. Um cozinheiro, quando prepara uma receita, ele precisa medir o volume de cada ingrediente para que o bolo dê certo. Um químico precisa medir o volume de substâncias para que as reações químicas ocorram como planejado. Então, o volume é a medida da quantidade de espaço contida em um sólido. Para medir o volume de um objeto, usamos unidades cúbicas, centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos e etc. Então, as unidades de volume sempre terão no finalzinho um expoente 3, elas são elevadas ao número 3, que significa que aquilo ali é uma unidade de volume. Mas o que isso significa? Como assim, essas diferentes unidades? Vamos ver agora. O volume de um objeto pode ser o número de unidades cúbicas que podem ser arranjadas no espaço total dentro dele, ou seja, temos aqui um cubo que representa uma unidade cúbica. Cada lado dele mede 1. E eu quero saber qual é o volume desse bloco. Como é que eu posso fazer esse cálculo? Então, nós vamos considerar uma unidade cúbica, esse cubinho menor, como sendo a nossa base. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir esse bloco maior em cubinhos e descobrir quantos cubinhos pequenos, quantas unidades cúbicas cabem dentro dele. Assim, a gente determina o volume. Então, nessa figura, cabem 18 unidades cúbicas. Então, seu volume é igual a 18. Para efeito de cálculo, nós dizemos que um cubo com aresta medindo 1 centímetro tem volume de 1 centímetro cúbico. Então, nós lemos 1 centímetro cúbico. Como nessa figura, está aí um cubo, cada lado dele, cada aresta mede 1 centímetro. Então, o volume dele é 1 centímetro cúbico. Já um cubo com aresta medindo 1 metro tem volume de 1 metro cúbico, como esse da figura. E um cubo com aresta medindo 1 decímetro, dm significa decímetro, vai ter um volume de 1 decímetro cúbico. Mas que relação existe entre uma unidade e outra? Qual é a utilidade de cada uma delas? Os desenhos parecem do mesmo tamanho, e é verdade. Bom, vamos determinar então a relação entre 1 centímetro cúbico e 1 decímetro cúbico. Observe. Temos aqui um cubo, cujas arestas medem 1 decímetro cúbico. Lembre que 1 dm, 1 decímetro, mede 10 centímetros, para você ter uma noção no espaço aí, no tamanho, no comprimento. Então, nós podemos dizer que o volume desse cubo maior seria de 1000 centímetros cúbicos, porque eu posso dividi-lo em quadradinhos que medem 1 centímetro cada um. Está vendo o quadradinho vermelho? Então, esse bloco mede em cada aresta 10 centímetros. Lembram que 1 decímetro vale 10 centímetros? Então, o comprimento que antes media 1 decímetro, nós transformamos para 10 centímetros. Significa que, dentro de um cubo que mede o volume de 1 decímetro cúbico, cabem 1000 cubinhos de volume de 1 centímetro cúbico. Então, na prática, significa isso aí que a figura está mostrando. O primeiro cubo, que mede 1 decímetro cúbico, dentro dele cabem 1000 cubinhos de 1 centímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico é maior do que 1 centímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos. Essa é a relação entre uma medida e outra. Então, já que sabemos que 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos, podemos fazer esse cálculo para outras medidas.
3 decímetros cúbicos vai medir 3.000 centímetros cúbicos. 8 decímetros cúbicos mede 8.000 centímetros cúbicos. Então, nós fazemos essa transformação. 12,3 decímetros cúbicos valem 12.300 centímetros cúbicos. Dessa forma, nós podemos escrever uma função que transforma decímetro cúbico em centímetro cúbico. Que função é essa? Bom, nós pegamos o valor em decímetros cúbicos e multiplicamos por 1.000, assim teremos o resultado em centímetro cúbico. Então, é só multiplicar por 1.000 para transformar de decímetro para centímetro cúbico. Da mesma forma, vamos determinar a relação entre metro cúbico e decímetro cúbico. Vamos imaginar a mesma situação. Temos um cubo que mede 1 metro em cada aresta, então o volume dele é 1 metro cúbico. Lembrando que 1 metro mede 10 decímetros. Então, se a gente dividir esse cubo em pedacinhos de decímetro, nós teremos 1.000 cubinhos que medem 1 decímetro cúbico de volume. Por isso, podemos dizer que 1 metro cúbico valem 1.000 decímetros cúbicos. Cabem ali dentro 1.000 cubinhos de 1 decímetro cúbico. Por isso, nós teremos a mesma relação e assim poderemos calcular. 7 metros cúbicos é igual a 7.000 decímetros cúbicos. 25,8 metro cúbico valem 25.800 decímetros cúbicos. Dessa forma, teremos também uma função que transforma essas duas unidades. Então, do metro cúbico para o decímetro cúbico, é só multiplicar por 1.000. Será que existem somente essas medidas de volume? O litro, por exemplo, não é uma medida de volume? Nós sabemos que sim, não é mesmo? Então, vamos ver uma relação entre litro e decímetro cúbico. Bom, em um recipiente de 1 decímetro cúbico de volume, cabe exatamente 1 litro, ou seja, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Isso pode ser representado na figura. Estão vendo que a menina está colocando o líquido de 1 litro, uma garrafa de 1 litro, passando para um cubinho de 1 decímetro cúbico. Então, é isso que significa. 1 litro cabe dentro de um cubinho de 1 decímetro cúbico e vice-versa. Bom, nós já sabemos que 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos, então podemos relacionar metro cúbico com litros. 1 metro cúbico é 1.000 decímetros cúbicos, que é 1.000 litros. Então, a função que transforma o metro cúbico em litro será apenas multiplicar por 1.000. Então, metro cúbico vezes 1.000, você vai ter o resultado em litros. Assim, a gente transforma de uma unidade para outra. Temos outras unidades de medida de volume, como essas que vocês estão vendo, que não são muito usadas, tá? Coloquei aqui só para que vocês saibam que elas também existem, são outras unidades. E aqui temos outras funções. De decâmetro cúbico para metro cúbico, multiplicamos por 1.000. De decímetro cúbico para metro cúbico, multiplicamos por 0,001. Vamos praticar agora? Abre o seu livro na página 219. Nós vamos fazer algumas questões juntos. Então, vamos lá. Nessas figuras, todos os cubinhos são do mesmo tamanho. Usando um deles como unidade de medida, determine o volume de cada figura. Então, nós queremos saber quantos cubinhos há em cada figura. É isso que a gente vai contar. Bom, para a gente saber e não errar, não esquecer nenhum quadradinho, nenhum cubinho, nós podemos contar quantos cubinhos tem no comprimento, na largura e na altura. E no final a gente multiplica esses números. Assim a gente não perde nenhum cubinho, não se esquece de nenhum e teremos o resultado do volume. Então, observe. No comprimento aqui da frente, quantos cubinhos temos? 5. Na altura do objeto temos 2, né? A altura são 2. E na largura lá para o fundo, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Então, já encontramos as 3 medidas. Vamos multiplicá-las. Comprimento vezes altura vezes largura. Então, 5 vezes 2 vezes 4 vai dar 40 cubinhos, assim a gente não esquece nenhum deles. Próxima figura. Nessa figura, nós temos andares diferentes, vocês percebem? Com comprimentos diferentes. Então, nós vamos calcular. Vamos calcular
as medidas de cada andar separados e depois a gente junta, certo? Então, no primeiro andar, nós temos 5 cubinhos aqui no comprimento da frente, na altura somente 1, e ali para o fundo, na largura, nós temos 2 cubinhos. Então, vamos fazer por cada andar, por cada parte, e depois a gente junta. Então, no andar de baixo, temos 5 vezes 1 vezes 2. Vai dar 10 cubinhos. Vamos ver no andar do meio. Temos 4 cubinhos no comprimento, 2 na altura e 2 na profundidade, ali na largura, né? Vamos lá. 4 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 16 cubinhos no andar do meio. Vamos para o último andar de cima. Temos 2 no comprimento, 1 na altura e 2 ali na largura. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes 2, 4 cubinhos. Então, temos a quantidade de cubinhos de volume de cada andar. Então, vamos juntá-los. 10 embaixo, mais 16 no meio, mais 4 em cima. Teremos, então, 30 cubinhos. Toda vez que isso acontecer, que tiver andares de tamanhos diferentes na figura, você pode fazer assim, separadamente, calculando o comprimento, altura e largura de cada andar, multiplicando-os e assim a gente tem o volume. No final é só somar, certo? Os cubinhos que formam a figura abaixo têm arestas de 1 centímetro, então cada lado desses cubinhos mede 1. Sabendo disso, responda. Letra A, qual é a largura de A até B? Observe bem a figura, o ponto A ali no cantinho até o ponto B. Então, nós vamos juntar cada aresta. Cada arestazinha do cubinho menor mede 1, então, juntando, a gente tem 1 mais 1 mais 1 mais 1, só o comprimento vai dar 4. Então, de A até B, nós temos 4 centímetros. B, qual é a área do retângulo ABCD? Se eu quero área de retângulo, lembram que a gente precisa da base e da altura. A base nós acabamos de calcular, 4. Vamos ver a altura, quanto é que fica. Então, nós teremos 1 mais 1 mais 1. Cada aresta mede 1, então, nós teremos no total 3 ali na altura, não é isso? Então, a área desse retângulo da frente será 4 no comprimento vezes 3 na altura, e vai dar 12 centímetros quadrados. É a área só do retângulo azul da frente. Letra C. Qual é o volume da figura? Bom, para achar o volume, nós precisaremos das 3 medidas, como a gente fez na questão anterior. Então, o comprimento ali, 4, olhando na frente, a altura, 3 quadradinhos, e na profundidade, na largura, temos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos multiplicar as medidas. 5 vezes 4 vezes 3 vai dar 60. Então, o volume de todos esses bloquinhos juntos vai dar 60 centímetros quadrados. E é isso. Bom, galera, a atividade de hoje serão as páginas 219 a 221. Algumas questões nós já fizemos juntos. Então, você vai enviar para o portal até o dia 18, na próxima semana, quarta-feira, certo? Não se esqueça. Então, é isso, galera. Um beijo para vocês. Um abraço apertado e até a próxima aula.